a oliveira verdejante. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 52, leremos versículos 8 e 9. E vamos deixar a Bíblia aberta para que o Espírito Santo fale conosco no decorrer desta palavra. Salmo capítulo 52, versículos 8 e 9. Ouça com atenção o que diz a palavra. É um testemunho de Davi a respeito da sua experiência com Deus. E ele diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos algo interessante. Ela sempre faz referência à oliveira. Não é verdade? A oliveira tornou-se uma espécie de árvore sagrada. Nós temos visto que, em diversos aspectos, ela nos é apresentada como um exemplo, e quando observado, vemos que são exemplos poderosos para a nossa vida. Exemplos marcantes para a nossa existência. Uma oliveira, ela vive mais de 2000 anos. Há registros de oliveiras com mais de 2500 anos em Israel. É uma árvore de uma existência extremamente longa. E nós aprendemos com isto, amados, haja vista que o Senhor é que nos dá a longevidade. O Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que nos usa. Mas a oliveira, ela sempre foi uma árvore, de certa forma, especial demais para todo aquele povo do Oriente Médio. Haja vista que ela fornece azeitona, do qual é extraído o óleo, o azeite que nós conhecemos hoje. E esse azeite era usado em diversos aspectos, para iluminar, para cozinhar, como remédio, e vai por aí. Eis o porquê que a oliveira tem um lugar tão especial. Haja vista que nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele também veio para nos curar, para nos dar vida, para nos colocar de pé, para nos fortalecer. Ele é aquele que aquece nosso coração, e louvado seja o Senhor por isso. E quando Davi faz referência à oliveira, ele diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Olha que bênção, irmãos. Quanto a mim, sou, porém, como a oliveira verdejante. Haja vista que ela tinha sua importância dentro de Israel. A oliveira tinha uma importância extremamente grande. E assim, amados, Davi diz que o Senhor faz na sua vida. Que o Senhor o faz viçoso, forte. É exatamente isso que ele está falando. Eu sou como uma oliveira verdejante, viçosa, cujas folhas são verdes, que produz frutos. É nesse aspecto que Davi usa como exemplo a oliveira. Mas nós temos que observar, queridos, que nós temos que viver dessa forma no nosso dia a dia. Nós precisamos ser importantes aos olhos do Senhor. Não importante para a sociedade, para os homens, porque isto não vem muito ao caso. Mas precisamos que seja visto por Deus como importantes. Deus precisa ter prazer na nossa vida. E quando nós nos colocamos numa situação em que o Senhor é honrado, o que o Senhor é glorificado, Ele vem, Ele move, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta e nos dá longos dias sobre a face da terra. E nós temos que, como obrigação, olhar para o Todo-Poderoso e praticar somente aquilo que Ele quer na nossa vida. E é pertinente algumas perguntas. Nós somos oliveiras? Será que nós somos oliveiras? Será que temos produzido algo de importante? Será que aquilo que nós produzimos no dia a dia, os frutos que nós produzimos, são importantes? São necessários? Produz resultados positivos na vida daqueles que andam conosco, daqueles que nos conhecem?
É nesse aspecto que nós precisamos olhar para a oliveira e tirar este exemplo e trazê-lo para dentro do nosso coração e praticá-lo no nosso dia a dia. Quando nós temos as nossas raízes, preste atenção, quando nós temos as nossas raízes na casa do Senhor, na presença de Deus, não especialmente no templo, mas na casa do Senhor, no trono do Todo-Poderoso, quando as nossas raízes estão em Cristo Jesus, todas as coisas serão diferentes na nossa vida. Todas as coisas serão diferentes, amados, haja vista que o Senhor, Ele tem prazer em cuidar de nós, em nos abençoar, em nos fazer prosperar nos nossos caminhos, em nos fazer florescer. O Senhor tem prazer em te abençoar, em dar resultados às tuas orações, em atendê-lo de forma positiva, em atender o clamor do teu coração. Mas muitos querem as respostas, mas não querem estar enraizados no Senhor. Muitos querem que Deus mova, mas não querem a comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Davi foi um homem que experimentou Deus de perto. Experimentou o Senhor, foi um homem também que teve uma vida difícil. Ele era um guerreiro. Teve uma vida difícil. Ele tropeçou aqui, tropeçou acolá, mas acertou os seus passos com o mestre. Foi humilde para reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros. E o Senhor o trouxe para perto de si. E o Senhor testifica a respeito de Davi, dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Oh, glórias! Às vezes, queridos, nós achamos que Davi era uma espécie de super-homem, que ele só andava com uma harpinha debaixo do braço, tocando aqui e acolá, e compondo salmos. Que ele era um homem que só andava no templo. A Bíblia diz que Davi era uma pessoa normal no seu dia a dia. Tinha suas dificuldades, tinha seus problemas. Ele não era uma pessoa que andava só com a harpa debaixo do braço, como nos dá a entender as histórias. Ele era, irmãos, um homem tal como nós. No entanto, ele soube reconhecer a graça de Deus, a grande misericórdia do Senhor para com a sua vida. E na sequência do versículo 8 ele afirma: confio nas misericórdias de Deus para todo sempre. Eis o diferencial de Davi. Ele confiava nas misericórdias de Deus. Nós precisamos confiar nas misericórdias de Deus para com a nossa vida. Eis um problema muito sério. Nós temos dificuldades em acreditar, nós temos dificuldades em aceitar, nós temos dificuldades em que a misericórdia do Senhor domine a nossa existência. Nós somos pessoas que, levadas pela carne, tomamos atitudes que nem sempre está de acordo com a vontade do Senhor. Nós não confiamos muitas vezes na grande misericórdia do Senhor para com a nossa vida. A grande misericórdia, o amor de Deus para com a nossa vida. Amados, há promessas de Deus na palavra para a nossa vida? Existem promessas? Creia, busque-as, mas também viva segundo as determinações do Senhor. Esta que é a grande verdade. Nós precisamos confiar nas misericórdias, confiar no amor do Senhor e vivenciar no dia a dia aquilo que Ele quer para nós. Vivenciar a vontade do Senhor, estarmos cheios do Espírito do Senhor, irmãos, cheios do Espírito de Deus. Nesses últimos tempos, nós temos visto que muitas pessoas têm perdido as suas folhas. Muitas oliveiras têm perdido as suas folhas, porque as suas raízes estão sendo retiradas da casa do Senhor. Mas como é que perde-se as folhas? Como é que retira-se as raízes da presença de Deus? Quando nós, queridos, passamos a olhar as situações com este olho, com este olhar.
Nós tiramos do coração a fé, tiramos do coração a esperança e passamos a olhar com os nossos olhos físicos, com o nosso entendimento, e aí entram os grandes problemas. E muitos, queridos, não conseguem andar. A partir do momento que você tira os teus olhos da grande misericórdia de Deus, do grande amor do Senhor, você torna-se uma oliveira sem folhas. Uma oliveira cujas raízes secaram-se. E você para de receber o alimento que vem de Deus para a tua vida. E nesses últimos tempos, temos contemplado lamentavelmente esta realidade. E quando, amados, as raízes são cortadas, quando perde-se as folhas, abraça-se tudo que é interessante, tudo que faz sentido aos nossos olhos carnais. Eis o porquê um levante tão grande de falsos profetas, um levante tão grande de pessoas que não querem saber de Deus e que têm levado vidas ao engano. Igrejas que se levantam totalmente contrária aos princípios do Senhor, já não estão alicerçadas no Todo-Poderoso, sacerdotes cujos corações estão cheios de ódio, cheios de mágoas, cheios de interesses carnais. Sacerdotes que não mais pregam o Evangelho, porque não conseguem vivenciar Cristo nas suas vidas, estão levados por toda sorte de enganos, e são levados por toda sorte de enganos. Mas, amados, isso não restringe-se apenas ao sacerdócio. Nós vemos também que há pessoas que não são pastores, que não são apóstolos, que não são autoridades eclesiais, que estão andando no mesmo caminho, que estão perdendo as suas folhas, as raízes secaram-se. São aqueles, queridos, que já não sentem prazer na obra de Deus, que já não sentem alegria no Senhor, que já não conseguem enxergar o amor de Deus, a misericórdia do Todo-Poderoso, não conseguem mais vivenciar no seu dia a dia, no seu cotidiano, a vontade do Criador. No entanto, somos orientados pelo rei Davi: confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Amados, não desista, seja uma oliveira verdejante cujas raízes estejam nas águas da vida, no rio da vida, cujas folhas sejam verdes, e que haja azeitonas, muitas azeitonas. Nós temos que entender essa verdade do Mestre, e jamais tirar os nossos olhos do Senhor, jamais olharmos para Cristo, amados, segundo o nosso entendimento, mas é confiando no Cristo, é confiando no Senhor, mesmo que tu não entendas, nós não vamos entender, mesmo que você não entenda qual seja o propósito de Deus, mas siga, persevere, marche, ande, porque o Senhor é contigo. Nós não podemos jamais parar de olhar para o Senhor. Nós não podemos parar de olhar para Deus jamais, igreja, mesmo que a situação esteja difícil na sua casa, esteja difícil no seu trabalho, esteja difícil, talvez uma enfermidade alojada no teu corpo, ou outros problemas que te roubam a paz, mas não tire os teus olhos de Deus. Não tire os teus olhos de Deus. O inimigo, ele é muito sagaz, e ele tenta de todas as formas levar-nos para perto dele. O inimigo tem planos para a tua vida, por incrível que pareça. Ele tem projetos para a tua vida. E o maior projeto do inimigo, o inimigo é o diabo, e o maior projeto dele para o homem é levá-lo para o inferno, para que esteja na eternidade com ele no sofrimento eterno. Este é o maior projeto do inimigo para a tua vida. E ele move de uma forma a te afastar da presença de Deus. Ele quer roubar a tua paz. E quando ele rouba a tua paz, entra a aflição, entra a ansiedade, entra uma série de fatores. E quando isso acontece, amados, aparecem as rachaduras. Portas são abertas. E só a graça de Deus. O inimigo, ele quer roubar a tua paz.
Ele quer roubar a tua alegria. Ele quer roubar a tua alegria plantando diante de você a semente da mágoa, da tristeza, da inimizade, entre outras tantas. E se nós a regarmos, essas sementes hão de germinar e hão de nos envolver, crescer e nos envolver. E nós, amados, não sentiremos que estamos sendo envolvidos. É muito interessante quando você planta alguma coisa. Quando você vê todo dia, você não sente o crescimento, porque ele é gradativo. Mas se você planta e volta apenas um mês depois, aí você vê a diferença. A diferença é marcante. A diferença é marcante. Outro exemplo, o teu filho. Você está no dia a dia, você não vê crescer. Mas alguém que viu um ano atrás e vê agora, como o teu filho cresceu. Para você foi natural. Isso acontece com o agir do diabo. Ele vai envolvendo as pessoas de uma forma que elas não sentem que estão sendo envolvidas. Não sentem que estão sendo envolvidas. Por exemplo, entra a mágoa no coração, entra ódio, a tristeza, entra a ansiedade. E vai por aí. As obras da carne ganham corpo. Só que você não vê, porque você lê a Bíblia, você ora, você vai à igreja, você faz a parte religiosa legal, mas perdeu de vista, parou de olhar para o Senhor, está olhando apenas com os olhos da carne. E o diabo te envolve. É preciso vigilância. E quando nós confiamos no Senhor de fato, nós somos chamados, amados, a estarmos atentos a todas essas situações e não deixar que o inimigo venha roubar-nos da presença do Mestre, arrancando nossas folhas, cortando as nossas raízes. No versículo 9 diz: dar-te-ei graças para sempre. Ouça, dar-te-ei graça para sempre. É o tal do coração agradecido. Irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos chama-se ser agradecido ou gratidão. Como é difícil sermos agradecidos. Como é difícil. Você já chegou para Deus e já falou: Deus, muito obrigado pela minha situação difícil. Muito obrigado porque hoje eu não tenho talvez dinheiro para fazer a feira. Muito obrigado, Senhor, porque tudo está muito complicado, tudo está muito difícil. Claro que não, né? Quem faz isso? Só loucos. Mas é por isso que o Senhor nos chamou para segui-lo, porque somos loucos por Ele. Essa é a verdade, amados. Nós temos que agradecer a Deus a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, por todas as coisas. Haja vista que nós não temos, graças a Deus, nós não temos uma bola de cristal em cima de uma mesa para que possamos ver o futuro. Graças a Deus que nós não temos, e quem tem não faz parte do reino dos céus. Quem vê o futuro, ou tenta ver o futuro, ou pensa que vê o futuro, este não tem parte com Deus. Nós não temos, graças a Deus, essa bola de cristal. Nós não conseguimos ver o minuto seguinte. O que é que vai nos acontecer amanhã? Quem sabe? Você supõe que há de levantar-se pela manhã, ir para o trabalho. Quem não trabalha há de levantar-se pela manhã, fazer o almoço. Enfim, nós projetamos isso. Porque é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Mas será que realmente acontecerá dessa forma? Não, não sabemos. Não sabemos nada. Mas, quando os momentos ficam difíceis, a gratidão some do nosso coração. Ela pula fora da nossa vida. Tornamo-nos ingratos. Tornamo-nos ingratos. Faz-me lembrar, amados, aquela passagem que diz que Jesus estava no barco. Ele havia descido para a parte inferior do barco e ali estava dormindo. E veio a tempestade. E o barquinho estava quase afundando. E a galera ficou desesperada. Senhor, o barco vai afundar, misericórdia, vai afundar, vai naufragar. E Jesus dormia. Às vezes nós olhamos e pensamos: Jesus estava muito cansado. Amados, Jesus confiava. Essa que é a verdade.
Jesus confiava. A visão de Cristo com relação a tormentas, às dificuldades, aos problemas, era diferente da visão dos seus discípulos e daqueles que estavam no barco. Porque ele tinha plena confiança no Senhor, no Todo-Poderoso. Ele tinha plena confiança, mas plena confiança. E aqueles que estavam em cima, quando as ondas começaram a ficar um pouco mais fortes, quando as ondas começaram a ficar mais fortes, não conseguiam ver Deus, não conseguiam ver nada, a não ser a água entrando no barco. Não é assim com a gente, amados? Sabe o que acontece? A nossa oliveira, ela fica desfolhada, a raiz é cortada e ela seca-se. Eis o grande problema. É no meio da tormenta, amados, é no meio da dificuldade, que nós precisamos olhar para o Senhor e falar: muito obrigado. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que o teu cuidado é para comigo. Tu não abres mão de mim. Nós abrimos mão de Deus, mas o Senhor não abre mão de nós. O Senhor não abre mão de nós. O amor do Todo-Poderoso é constante para com a nossa vida. Palavra difícil isso. Às vezes é raro nós possuirmos o coração agradecidos em meio às tormentas. É raro. É difícil. Porque quando você só em pensar nos possíveis problemas, já abre o coração para a preocupação, para a ansiedade. E às vezes a língua torna-se cheia de murmurações, só em pensar nos possíveis problemas. E quando nós estamos no meio deles? E quando nós estamos no meio do turbilhão dos problemas? Misericórdia. No entanto, amados, é preciso olhar para o testemunho de Davi e darmos graças para sempre ao Senhor. Pelos grandes feitos, louvar o Senhor pelos seus grandes feitos, pela sua grande misericórdia, pelo seu cuidado para conosco, pelo seu zelo. É o zelo que não se acaba, é o cuidado que não se acaba. É a mão do Eterno sempre estendida sobre a nossa vida. Queridos, quando aparecerem os problemas, vamos olhar para o Senhor. Vamos confiar no Todo-Poderoso, porque Ele sempre tem respostas. E às vezes, amados, o Senhor destrói para reconstruir. O Senhor desmancha para refazer e refazer da forma correta. O Senhor destrói por completo, extingue, para que um novo seja feito. Mas é preciso confiar no Senhor, sermos como oliveiras verdejantes. E no final do versículo 9 ele diz: porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Porque é bom. Oh, glórias! Esperarei no teu nome, porque é bom. Porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Amados, o lugar mais seguro que nós temos é no Senhor. O lugar mais seguro, onde você pode se esconder, é debaixo das asas do nosso Senhor. É debaixo das asas do nosso Senhor. Nós não podemos, amados, sair de debaixo das asas, da mão, do cuidado, do zelo de Deus. Nós não podemos sair desse zelo, sair desse cuidado. E isto é quando há perseverança no coração. Quando nós perseveramos no Mestre. Quando nós entendemos a mensagem de Cristo e esperamos verdadeiramente nele. Todas as coisas podem ficar extremamente difíceis, podem ficar completamente difíceis, insuportáveis. Mas continuamos a esperar no Senhor, porque Ele não nos abandona. Amados, Deus não nos abandona.
Queridos, nós precisamos dar um passo diferente na nossa vida. E esse passo chama-se mudar de dimensão. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, em nossos dias, é o mover do diabo, que rouba a nossa visão. Sempre foi assim, claro, no decorrer dos séculos, dos milênios, sempre o diabo roubando a visão das pessoas. Porém, hoje, amados, mais do que nunca, nós não conseguimos entender que o Senhor chamou-nos para vivermos uma forma diferente. Para vivermos uma vida nova. Para vivermos uma realidade que não está de acordo com a realidade que esse mundo tem vivido, tem pregado, tem ensinado. Só que nós não conseguimos nos desvencilhar do nosso coração, que é enganoso. E a gente não se joga nos braços do Senhor. Nós não nos jogamos, amados. Nós temos receio. Nós somos pessoas que confiamos desconfiando. Nós confiamos no Senhor. Deus, eu confio em Ti. Oh Deus, meu coração é Teu. Oh Senhor, eu confio. Só que esse pezinho está para trás assim, ó. Olha, fica assim, um pé atrás. Eu vou só com um. Nós não nos jogamos de fato nos braços do Senhor. Não é assim, amados? É desse jeito, queridos, infelizmente. Meu Deus. Ô Senhor, se nós, amados, nos jogássemos de fato nos braços do Senhor, Ele cuidaria de nós, fortaleceria a nossa vida, encheria o nosso coração de paz, de alegria, de gozo, de satisfação e de tudo aquilo que chama-se de fruto do Espírito Santo de Deus. Faria parte verdadeiramente da nossa vida, mas é uma dimensão diferente. É uma dimensão que você só pode tocar pela fé. É, pela fé, jogar-se. Tem que passar, tem que atravessar o muro. E eis o grande problema, é atravessar o muro. E se eu atravessar o muro, o que é que tem do outro lado? Chama-se falta de fé, queridos. Infelizmente, esta é a definição. É o pé atrás com Deus. É o crer descrendo. É o confiar desconfiando. Aí você olha para o que você tem, e na verdade é nada. O que é que eu tenho? Meu Deus, o que é que eu tenho? Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu não tenho bens. Grande problema. Meu Deus, o que é que eu tenho mesmo? O que é que você tem? Nós não temos nada, irmãos. Nós não temos dinheiro. Não temos posição social. Nós não temos nada. E o que é que nos segura? O que é que nos segura? Por que nós não damos passos corajosos? Passos corajosos. Porque não somos corajosos tal qual Davi, que deu passos extremamente corajosos. Vamos voltar a Davi? Quando Davi era um adolescente, falei isso aqui, ou foi na rádio, nem sei onde foi. Mas, quando Davi era adolescente, lá estava Golias. E Golias afrontava todo Israel. Todo o exército de Israel estava com o pé atrás. Eu confio em Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. Mas será que Ele vai me guardar de Golias? Aí os soldados estavam com o pé atrás. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Aí aparece aquele rapazinho, diz a Bíblia que ele era um tanto quanto ruivo. Lá vem o ruivo. Ele olha para o Golias, um cara de quase 3 metros de altura. Ele era grande, gente. E houve aqueles impropérios todos. E Davi não pensou, poxa, se eu enfrentar esse cara, ele vai me vencer. Olha o tamanho dele. Eu sou um adolescente. A única coisa que eu sei fazer é cuidar de ovelhas,
Tá certo que um dia eu dei umas pancadas no leão, matei o leão. Foi um urso também? Um leão e um urso, né? Apareceu também um urso, deu umas cajadadas nele. Mas Golias, olha o tamanho do cara. Olha a espada desse camarada, olha o escudo. Eu não tenho nada, como é que eu vou enfrentar esse camarada? O que é que eu faria? Nem lá encostaria. Sério, gente. Com esse exemplo, amados, eu quero chamar a tua atenção para o teu viver. Está faltando isso. Dar passos corajosos. Uma dimensão além. É confiar que Deus pode. Que Deus pode. E não é fácil. Tem que ter muita coragem. E lá vai Davi. Como ele não tinha arma, não sabia manusear uma espada, não sabia guerrear. A única coisa que ele sabia era usar a funda, que era uma espécie de arma feita com uma cordinha que ficava rodando assim, soltava no momento certo. E depois que o cara fica bom naquilo, a pedra vai no lugar certo. Ele passou, pegou umas pedrinhas, colocou no bolso e lá vai. É hoje. Passe, pegue as tuas pedras e enfrente o teu futuro. É assim. O teu futuro tem um Golias. Nosso futuro tem um Golias. Qual é o Golias? O maior deles é o diabo, que tenta te fazer desistir. E nós, muitas vezes, desistimos, só em ver. Quantas vezes você desistiu só em pensar? Meu Deus do céu, olha só, nem vou. Desistiu. Poxa, nem viu o problema, só pensou no problema, já desistiu. É assim que o diabo vence. É assim que o diabo vence. Mas com Davi foi diferente, irmãos. Ele esperou no Senhor. Ele viu a glória do Todo-Poderoso. E ele anunciou que Deus é bom. Que Deus é maravilhoso. Que Deus é poderoso. Davi, ele foi uma oliveira verdejante. Que produziu muitos frutos. Uma oliveira de longa duração. Mais de 3.000 anos. As histórias de Davi, o exemplo dele fica. Está aí para nós, como testemunho de alguém que conheceu Deus de perto. O que aconteceu com Davi, pode acontecer com você. É a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo zelo, é a mesma misericórdia. Basta que você confie, dê passos, que você pule na dimensão, para a nova dimensão, a dimensão espiritual, e isso se faz pela fé. Não tenha os teus pés para trás. Não recue, mas dê passos. Se o Senhor te chamou, Ele te capacita e Ele te guarda. Amém? Sejamos, pois, como uma oliveira verdejante, viçosa, produtiva, corajosa, que tenha longa duração sobre a face da terra. Que tu possa ser chamado para a glória, mas que teus feitos fiquem para sempre. Amém? Que teus feitos fiquem para sempre. Como é que teus feitos ficam para sempre? Através das almas que você ganha para Cristo Jesus. E elas se multiplicam. Confie nas misericórdias, confie no Todo-Poderoso. Viva Deus no teu dia a dia. Tenha um coração sempre agradecido ao Mestre. Mesmo quando as coisas parecem que não tem solução, que tudo está muito difícil, agradeça a Deus, porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Espere confiantemente no Senhor. Anuncie as suas grandes obras. Fale que Ele é bom. Confie e marche. Golias está à tua frente. É só você jogar a pedrinha nele. É só jogar a pedrinha nele. E ele há de cair por terra. Não é pedra grande, são pedras pequenas. Não precisa de grandes coisas, basta apenas confiar e viver a verdade de Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua grande graça, Senhor, pela tua grande misericórdia. Fala conosco através dessa palavra.
para que sejamos oliveira verdejante, que sejamos produtivos, que as nossas raízes estejam nas tuas águas, meu Deus, para que vejam que somos um contigo e que vivemos na tua presença. Deus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Oh Deus, seja conosco, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 876.